Olá pessoal, eu vou fazer com vocês aqui a revisão da aula 1. Essa aula 1 ela foi ministrada presencialmente e agora para a gente começar o ensino remoto emergencial, eu vou dar uma repassada nela para a gente ficar mais atualizado, né? Para a gente voltar no ritmo que a gente estava anteriormente. Nessa aula a gente tinha abordado arquiteturas dos sistemas de automação, a evolução das tecnologias de comunicação industrial, como a comunicação pneumática, como comunicação analógica, até culminar na comunicação digital. A evolução dos sistemas de comunicação industrial andou de mão dada com a necessidade de automatizar processos e controlá-los, porque depende da comunicação entre os seus elementos. Abaixo a gente tem uma figura que à esquerda é um diagrama de um tanque que a gente quer controlar o seu volume, e à direita a gente tem um diagrama de blocos que representa qual que é a estrutura qual a estrutura de controle que a gente está utilizando para controlar a altura do tanque. Então a gente tem um set point, né, que vai ser a nossa referência, e todos os elementos eles têm que se comunicar. O set point tem que ser passado ao controlador, o controlador tem que pegar qual que é o volume do tanque pela altura da boia e passar essa informação para a válvula e para a bomba, para que a gente possa comunicar esses sistemas. Isso no diagrama não pode não ficar claro, mas todos esses sinais, como o sinal de erro, o sinal Q de T e o sinal H de T, eles devem ser recebidos e tratados de maneira adequada. Então a gente tem que ter uma comunicação entre os elementos do sistema. Então, como ocorreu a evolução das arquiteturas dos sistemas de automação? No primeiro momento, a arquitetura que a gente tinha era uma arquitetura local, que significa o quê? Não havia comunicação entre o processo controlado e outras partes da planta para você fazer uma supervisão ou controlar isso remotamente. Cada operador ele ia ter que avaliar na sua máquina, na sua estação de trabalho, qual que era o estado daquele processo para ser operado. Aqui nessa figura a gente tem um exemplo de um set point 1, que é uma referência qualquer, que a gente está usando para controlar, através de um controlador, nesse caso PID, uma determinada grandeza. Então, o operador vai ter que trocar ou os parâmetros do controlador ou o set point localmente. A gente não vai conseguir fazer isso de outros setores da nossa planta fabril. Agora, com a arquitetura centralizada, o controle e a supervisão podiam ser feitos do mesmo lugar. O controle agora vai ser realizado por um computador central, de grande porte, e esse computador ele controlava os sistemas através de controles pneumáticos. Qual que é o grande problema de você ter um controlador centralizado? No caso da gente ter um problema, todo o sistema ficava comprometido. Se tivesse a falha desse nó central, a gente teria toda a empresa com seu processo interrompido. Esse é um dos grandes problemas a gente ter essa arquitetura centralizada. Esses computadores, né, historicamente, eram equipamentos muito caros. Então era muito difícil a empresa ter recursos para gastar para colocar um equipamento em duplicidade para outro ficar em stand-by. Isso não era utilizado. A arquitetura distribuída de controladores surgiu para tentar mitigar esses problemas. Como algumas empresas não tinham recursos para investir em computadores de grande porte, elas começaram a evitar esse tipo de arquitetura centralizada. Conforme a evolução da microeletrônica, esses pequenos projetos de automação ficaram mais viáveis por conta de microcontroladores. Nesses equipamentos foram desenvolvidos os tais dos CLPs e PCs industriais, que são sistemas independentes que ficam responsáveis por controle e supervisão de pequenos processos à parte. Então, a arquitetura distribuída, né, que controla os nós individualmente. Nesse caso, né, se o CLP à esquerda falhasse, o outro conjunto de sensores e atuadores que está conectado no PC industrial poderia continuar funcionando normalmente. Então, isso não isolava todo o processo da fábrica, de modo também que a gente podia fazer isso com equipamentos mais baratos do que aquele controlador de grande porte que era usado na arquitetura centralizada. A próxima evolução dessa arquitetura de controle que fica espalhado era você permitir que isso tudo fosse controlado e supervisionado com mais facilidade, porque como a arquitetura era distribuída, era muito complicado você fazer a supervisão do processo e controlar as unidades independentes. Só que com o desenvolvimento da microeletrônica também foi possível melhorar as tecnologias de comunicação, fazendo com que esse sistema agora pudesse ser integrado, né, e trabalhar em rede. Essa comunicação em rede ela pode causar alguns problemas também. A fiação muito extensa,
as medições imprecisas do padrão de 420 mA e a dificuldade de diagnóstico de problemas de campo, porque isso era uma quantidade muito grande de condutores, né? As arquiteturas field bus ou redes de campo, elas vieram para melhorar, né, esses problemas, resolver e, em alguns casos, mitigar. Então, nessa figura a gente apresenta uma estrutura, né, de controle e supervisão dentro de um sistema de fabril. Então, a gente tem as field buses na parte inferior, que estão conectando PCs industriais e CLPs, interfaces homem-máquina, com os equipamentos de campo. No nível superior, a gente tem um nível de supervisão. E no nível ainda superior, tem de análise e otimização. Cada um desses tracinhos que a gente vê interconectando os sistemas, ele vai servir a um propósito e vai usar um tipo de rede diferente nos casos mais atuais. Como que houve a evolução desse sistema de comunicação industrial? Então, num primeiro momento, quando essa comunicação foi se tornando mais comum dentro das fábricas, era muito comum usar o sistema pneumático, que teve seu declínio e apogeu por volta da década de 60. Então, a gente teve, durante um tempo, a convivência entre sistemas analógicos e pneumáticos. A comunicação analógica ela é muito suscetível a falhas, a ruído, e ela foi substituída com o passar do tempo pela comunicação digital. Essa comunicação digital ela permitiu que a gente pudesse trabalhar também com as redes de campo. É comum que a gente encontre na indústria vários tipos de comunicação à parte, tanto pneumática, analógica, digital e as redes de campo ainda hoje. Nesse contexto de comunicação industrial, até a década de 40, o mais comum era que os processos, na verdade, fossem executados de modo manual e o operador passasse a controlar todas as malhas de controle e ajustar manualmente todas as variáveis que ele estaria verificando. Então a gente vê aqui um operador manualmente operando uma válvula para variar o fluxo de saída ou então o nível daquele tanque, ou um outro operador que está tentando verificar qual que é a temperatura de saída da água daquele sistema. Com a evolução da pneumática, o controle de processo passou a ser executado então automaticamente, por meio de controladores pneumáticos. A gente tem um sistema aqui que a gente está controlando a temperatura da água. Nesse sistema a gente passa um set point para o regulador pneumático. Esse regulador pneumático ele vai ler através de um transdutor pneumático qual que é a temperatura na saída da água e vai atuar numa válvula pneumática do mesmo modo. Ele está usando aqui um sinal de 3 a 15 PSI, né, para fazer esse controle e essa obtenção dos dados. Desse modo, então, ele vai regular a temperatura. Aqui embaixo nós temos um vídeo, essa recomendação do controle pneumático 43AP, que eu recomendo que vocês deem uma olhadinha. A maior parte da indústria utilizava e ainda utiliza sinais pneumáticos que variam de 3 a 15 PSI, para representar variações de 0 a 100% da variável. Por exemplo, temperatura, como nesse gráfico que a gente tem abaixo aqui. Esse sensor ele tem um fundo de escala que vai de menos 10 a 150 graus Celsius, que vai variar então de 3 a 15 PSI na nossa comunicação pneumática, onde o menos 10 é o 3 e o 150 é o 15. O valor mínimo de 3 PSI é determinado de modo que fique mais simples a calibração do instrumento e também permite que a gente consiga detectar vazamentos, que é um grande problema de sistemas pneumáticos. Em países com sistema métrico, a gente utiliza a faixa de 0 a 2 a 1 kgf por centímetro quadrado, que é uma medida aproximadamente 5% menor do que 3 a 15 PSI, a medida mais comum. Houve um grande avanço da eletrônica nas décadas de 50 e 60, o que possibilitou a construção de equipamentos eletrônicos para substituir os equipamentos pneumáticos no chão de fábrica. No início a gente não tinha padronização desses sinais, cada fabricante utilizava o seu. Conforme esse sistema foi se popularizando, foi adotado o padrão industrial de sinais de corrente de 4 a 20 mA. Aqui embaixo a gente tem uma figura mostrando o controle de uma caldeira através de um transmissor de pressão que vai passar para a gente o nível de corrente em 4 a 20 mA e uma válvula de controle que também está se comunicando com o controlador a 4 a 20 mA. A gente vê aqui no alto um configurador portátil HART, que é um dos protocolos que pode utilizar desse barramento de 4 a 20 mA, que a gente vai ver mais adiante no nosso curso. O padrão de 4 a 20 mA ainda é o padrão mais utilizado para comunicação analógica. Existem outros padrões, como de 0 a 5 volts, 1 a 5 volts, 0 a 10 volts ou 0 a 20 mA. Ou seja,
padrões de tensão ou de corrente utilizados para comunicação. Os padrões de tensão têm a simplicidade de leitura, mas são bastante afetados pela impedância da linha e também são muito suscetíveis a ruídos elétricos. Os padrões de corrente têm maior imunidade a ruídos elétricos e ele é relativamente independente do comprimento do cabo, uma vez que a corrente injetada pelo cabo vai ser sempre a mesma. Por outro lado, existe uma maior dificuldade de leitura em alguns casos. Então, cada um desses padrões apresenta vantagens e desvantagens. O padrão de 4 a 20 mA ainda é bastante utilizado nos dias de hoje, e diversos CLPs possuem esses módulos para leitura de sinais analógicos. Aqui a gente tem um exemplo, né, onde à direita a gente tem um dispositivo de campo e à esquerda a gente tem um controlador, que tem um sensor de corrente. Esse barramento é alimentado com 24 volts e o dispositivo de campo vai variar a corrente de 4 a 20 mA para passar essa informação para o controlador, que vai detectar qual que é esse nível de corrente através de um sensor de corrente, que vai ser convertido de analógico para digital e trabalhado dentro do CLP. O principal problema da comunicação analógica é que para cada sensor ou atuador é necessário um cabo independente. Então isso vira uma quantidade muito grande de cabos. A gente não poderia usar o mesmo cabo porque esses sinais iriam se interagir e ia corromper as leituras individualmente. A gente tem um CLP aqui. Esse CLP ele tem terminais de entrada, terminais de saída. Ele tem um cartão analógico digital, que converte sinais analógicos em digitais, e sinais digitais em analógicos para poder fazer a comunicação com esses equipamentos de campo. Aqui abaixo a gente vê também que tem um cabo de programação e um cabo RS485. Esses dois vão seguir comunicações digitais para funcionar. Conforme foram surgindo os processadores digitais, isso permitiu o aparecimento dos computadores dos CLPs. E eles permitiam que a gente controlasse diversos processos e um número menor de dispositivos. Paralelamente a isso, foram desenvolvendo a comunicação digital, que ela tinha diversas vantagens em relação à analógica, como a imunidade a ruído, maior flexibilidade e velocidade de comunicação dos dados. Dentre as principais vantagens, a gente tem a redução da fiação, visto que cada comunicação analógica precisa ter seu próprio cabo, a facilidade de manutenção, porque você já não tem aquela quantidade enorme de dados, a flexibilidade na configuração e diagnóstico dos dispositivos, integração de equipamentos de fabricantes distintos, agora você não tem mais um nível de tensão, você tem um protocolo de comunicação, e a facilidade na integração de novos dispositivos à rede já existente, você não precisa trocar todo o seu barramento para você colocar mais dispositivos ali, basta que ele siga um protocolo especificado para essa comunicação digital. Aqui a gente pode ver um exemplo de contraposição entre a arquitetura convencional, com a comunicação analógica, e uma field bus, uma rede de campo. Aqui a gente tem que na arquitetura convencional, todas as entradas e saídas remotas estão conectadas por cabos independentes ao CLP. No caso da arquitetura utilizando uma field bus à direita, a gente tem um barramento só e as entradas e saídas remotas estão penduradas, né, estão conectadas ao barramento, diminuindo a quantidade de cabos e facilitando a comunicação e a manutenção desses equipamentos. Mais um exemplo de comunicação digital, aqui a gente vê um sistema que tem uma rede Ethernet industrial. A gente tem em vermelho aqui uma rede em anel de fibra ótica, então ela está conectada a todos os pontos de forma cíclica, né, utilizando como meio de transmissão a fibra ótica. Os outros equipamentos estão fazendo a mudança de tecnologias para a Ethernet normal e permitindo a comunicação entre os demais componentes do sistema, através de switches e também de conversores de gateways. Essa rede aqui é uma rede que nós vamos explorar no final da nossa disciplina, né? Que ela tem aplicação cada vez mais crescente dentro da indústria. E uma rede Ethernet normal, ela tem utilização até mesmo dentro da nossa casa. Para que a comunicação digital fosse possível, foram desenvolvidos diversos protocolos digitais. Protocolos são regras de comunicação que os equipamentos têm que seguir entre si para que eles consigam trocar dados. Como esse conjunto de regras costuma ser grande, então surgiu uma grande quantidade de protocolos diferentes no mercado. Alguns que são proprietários, né, são fechados, e outros que são abertos, são protocolos que podem ser utilizados por qualquer um. Aqui a gente apresenta alguns exemplos de protocolos industriais, como o ASI, o DeviceNet, o HART, CAN, Modbus, Profibus e por aí vai. O objetivo dessa disciplina é mostrar para vocês diversos tipos de redes industriais que são utilizadas nas mais diversas aplicações dentro de uma planta, seja para fazer supervisão, controle de baixo nível, chão de fábrica, e o nosso intuito aqui é mostrar para vocês como funciona cada um desses protocolos.
dando um exemplo de alguns que a gente vai ver aqui. Nessa figura, a gente pode ver como que está distribuído o uso dessas redes de comunicação digital na indústria. Aqui nos tons de azul, a gente vê as Field Bus. As Field Bus elas representam 48% das aplicações desse tipo de rede no mercado. Ela tem um crescimento anual por volta de 4%. As redes em verde, elas são redes de internet industrial, que apresentam um crescimento anual de 22% ao ano e já representam 46% da utilização de redes de comunicação digital na indústria. Outros tipos de rede e Bluetooth vão apresentar para a gente coisa de 1% ao mês. Essas tecnologias wireless têm um crescimento também bastante grande, de 32% ao ano, mas ainda representam apenas 6% das tecnologias que a gente tem do mercado. Para cada protocolo, a gente vai ter diversos parâmetros que vão ser definidos, né? Como meio de comunicação, por exemplo, par trançado, fibra ótica, qual que é a topologia de rede que a gente vai utilizar, regras de permissão para acesso ao meio físico, uma vez que eles estão todos compartilhando o mesmo barramento, o tamanho e o formato das mensagens trocadas, o frame delas, né? Quais são as aplicações que são mais comuns para determinado tipo de comunicação digital, se a transmissão vai ser feita dos dados vai ser feita de forma serial ou paralela, como é o mecanismo de endereçamento dos dispositivos, entre outros parâmetros. Aqui a gente tem a pirâmide de automação e à direita dela a gente tem os protocolos digitais mais utilizados para cada um desses níveis. O primeiro nível é o nível de dispositivos de campo, sensores e atuadores, que são compostos por máquinas, dispositivos e componentes do chão de fábrica. O segundo nível é o nível de controle, onde a gente tem CLPs, PCs, equipamentos CNC, que são equipamentos que executam o controle automático da planta. O próximo nível, o nível 3, é o nível de supervisão, onde a gente vai ter a supervisão dos processos para saber qual que é o estado da planta lá embaixo. Ali a gente vai ter workstations, PCs e interfaces homem-máquina. No nível 4, a gente vai ter o gerenciamento da planta, para programação e planejamento da produção. E no nível 5 a gente vai ter um nível administrativo, gerenciamento corporativo. Para os níveis mais baixos, a gente possui redes mais simples, como o Fieldbus, CANs, Profibus, HART e ASI. Para fazer a interface entre o nível de controle e de supervisão, a gente tem níveis de automação superior, redes mais complexas, como a Profibus, a Fieldbus e a ControlNet. Desse nível para cima, a gente tem que ter redes que conseguem trocar pacotes de dados de maneira mais eficiente entre computadores. Então a gente usa o protocolo TCP/IP, MAC e Ethernet. Então a gente tem que fazer sempre a interface entre os níveis superiores da pirâmide e os inferiores através de protocolos mais adequados. Os mais básicos são mais rápidos e com pacotes de informação menor, mas conseguem trabalhar com equipamentos mais simples. Conforme o nível de complexidade vai subindo, o nível das mensagens vai aumentando, a gente precisa melhorar a nossa rede industrial e fazer então uma ponte entre esses equipamentos. Bom pessoal, então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eram esses os conceitos que eu queria apresentar para vocês para a gente relembrar as coisas da primeira aula. Muito obrigado, espero que todos estejam muito bem. Um abração para todo mundo.